Hello, guys! Hoje a gente está aqui para falar sobre erros fossilizados. O que são, como consertar, se a gente pode fazer alguma coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como eles funcionam, mas primeiro eu preciso saber o que é isso, né? Então, o que são erros fossilizados, o que está acontecendo. Erros fossilizados, eles são aqueles tipos de erros que são recorrentes. E geralmente a gente não consegue identificar. Então, ele pode influenciar na nossa produção. E é ruim porque quando a gente tem uma noção de quando errei, mas eu escutei o meu erro, eu sei o que aconteceu, eu sei que foi um erro. Eu tenho uma possibilidade de correção muito maior se eu tenho essa consciência de que meu erro está acontecendo. Quando eu não sei que o erro acontece, ele é um pouquinho mais difícil de corrigir. E aí a gente tem algumas técnicas, algumas opções para a gente verificar sobre os nossos erros. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, nessa aula. Então, primeiro a gente analisa quais são os motivos. Então, por que eu estou cometendo esses erros? Primeiro motivo pode ser uma transferência negativa, ou seja, eu tenho uma transferência da minha língua materna para a língua que eu estou aprendendo. E isso pode gerar um erro gramatical, um erro de vocabulário, um erro de pronúncia, porque essa associação de palavras da língua materna, ela pode ser bem prejudicial para o nosso aprendizado, porque a gente considera que o que é de um jeito vai ser de outro jeito. Só que isso pode mudar, não somente quando eu aprendo inglês do português, ou quando eu aprendo espanhol, ou quando eu aprendo francês, porque uma coisa vai ser diferente da outra. Por exemplo, a ordem das palavras. Então, eu tenho uma ordem no português, posso ter uma ordem no inglês. Os usos de preposição. Então, eu tenho um jeito de preposição em português, vou ter o mesmo em inglês. Essa transferência negativa, ela pode acontecer até mesmo de um erro da língua materna que foi transferido para um erro de segunda língua. Então, na minha própria língua materna, eu já não sei exatamente como que eu falo, e aí eu transfiro isso para a minha segunda língua. Isso é bem interessante porque vários alunos às vezes comparam e falam que talvez na segunda língua deles, terceira, eles falem melhor do que na língua materna. Entendo melhor as explicações gramaticais, sei melhor como explicar, estudei mais, os tempos verbais, conjugação. Então, isso pode acontecer. Então, preciso ficar atento à minha transferência negativa. O segundo motivo pode ser uma repetição constante. Um erro, ele se torna automático quando ele é repetido diversas vezes e eu não corrijo. Ou seja, desde que eu comecei a aprender inglês, eu sempre falei desse jeito. E agora eu não sei mais o que é certo ou errado. Então, é um erro que foi reforçado e que virou um hábito. E esse hábito, ele torna-se uma parte natural do discurso. Isso é bem comum quando eu tento aprender sem feedback, sem algum professor, sem algum tutor, porque eu não tenho muita consciência do erro que eu estou cometendo. E eu subestimo essa gravidade. Então, eu cometi esse erro, mas eu não sei muito bem
que ele é um erro. E aí eu faço essa repetição e ele vira uma verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado e sempre verificar que algumas coisas que a gente considera corretas podem não ser corretas. A terceira, o terceiro motivo, ele pode ser uma sobregeneralização de regras. Ou seja, eu aprendi que a conjugação se faz com o ED. Então, vou colocar lá a minha conjugação no ED no passado. Só que eu tenho exceções. Então, eu tenho também os verbos irregulares. Eu ignoro as exceções e tudo vira a mesma coisa. Então, qualquer verbo que eu quero colocar no passado, eu vou colocar no ED. Então, eu não analiso as exceções, as nuances, há possibilidades de que algo pode estar errado. Então, a gente generaliza. Então, é a mesma coisa para tudo. Quando que a gente deve se preocupar? Ela é interessante essa pergunta, porque a gente precisa sempre de um feedback constante. E às vezes, nem sempre esse feedback ele vai vir de um professor, do tutor. Às vezes o feedback ele vem da gente se gravar, da gente escrever o que a gente gostaria de falar e corrigir. Revisar é sempre importante. Eu escrevi um texto, eu vou reler esse texto e vou verificar os erros que eu cometi. E eu preciso ter sempre essa autoavaliação de que ele pode ser um erro recorrente. Então, eu sempre faço o mesmo tipo de erro. Como que eu sei disso? Todos os vídeos que eu gravei, ele tem o mesmo erro. Então, eu sei que é um erro que eu preciso sempre analisar. É importante também a gente considerar um foco na fluência e o foco na precisão, porque são duas coisas diferentes. Quando a gente está numa aula de conversation, que é uma prática livre, uma conversa mais espontânea, um debate, uma apresentação, a gente quer ser entendido. A gente não almeja uma precisão, porque a precisão ela pode reduzir a nossa fluência. Portanto, a gente precisa ter bem claro esses dois momentos, onde eu tenho mais fluência, vai haver mais erros. Porém, certos momentos eu vou ter uma precisão maior. Exercícios gramaticais, escrita, gravações de apresentações, vídeos. Por isso que essa prática ativa ela é muito importante, porque ela nos dá esse feedback da onde que eu estou errando, o que, que eu posso melhorar. É interessante a gente sempre se escutar. Eu tenho que me ver, eu tenho que me ver falando, eu tenho que me ver quando eu escrevo. É importante a gente ter esse retorno sobre a nossa produção. O retorno de fluência mais precisa, a gente precisa fazer uma revisão minuciosa, uma análise gramatical mais detalhada, um ajuste de vocabulário e um feedback construtivo. Quais são os passos para eu conseguir corrigir os meus erros recorrentes? O primeiro passo é reconhecer que eu posso ter um problema. Eu tenho que ter consciência desse problema e eu tenho que ter um feedback construtivo. Então, não adianta eu falar assim, ai não, tá tudo ruim.
não é um feedback construtivo, porque a gente tem que saber separar o que não é um problema também. Então, isso aqui é um problema, vou corrigir. Isso aqui ainda não é um problema, vou deixar ali de canto, depois eu analiso. A gente precisa refletir sobre a nossa correção. Então, é necessário a gente analisar a influência da língua materna, a generalização, de uma forma consciente, mas que eu me acolha. Porque se eu também achar, não, tá tudo errado, eu posso começar a me confundir, aí eu perco um pouco a confiança do que eu estou fazendo. Então, nesses casos, um bom professor, ele é sempre crucial para isso. E eu preciso desaprender e depois aprender. Alguns erros, eles são tão chocantes para a gente que a gente se sente aprendendo um novo idioma novamente, porque a gente se sente como se tudo tivesse errado. Mas eu preciso abandonar o hábito de algo que esteja incorreto e quebrar o ciclo da repetição. Então, eu preciso quebrar esse ciclo de repetição. Eu preciso me manter em contato com a língua que eu estou aprendendo. Música, filmes, livros. Essa pode ser a melhor parte, porque você vai ver e vai pensar: nossa, mas eu não falo assim. E aí eu vou ver que é possível que algum erro esteja lá e eu não tinha visto, não tinha percebido. Mas eu preciso ter essa consciência de também me corrigir, porque eu preciso, tá errado e eu vou continuar errado. Eu tenho que ter a consciência de errar e me corrigir. Como que eu posso me corrigir? Primeira coisa é ter um caderno de erros. É extremamente importante a gente ter um caderno onde a gente analise o que a gente errou e revise. Volte para os erros e reveja eles. Às vezes eu só apago. Errei, apaguei, continuei. Mas se eu voltar, talvez eu não tenha mais consciência daquele meu erro. E ele vai ser um bom erro para minha construção, porque eu posso estar fazendo erros parecidos em outros exercícios, em outras possibilidades. É extremamente importante a gente solicitar um feedback regular também, tanto do meu professor, posso usar inteligência artificial, de amigos que eu tenho confiança, mas esse feedback ele precisa ser construtivo. Eu tenho que evitar feedback que me deixe com mais dúvidas. Eu preciso fazer a minha autocorreção. Eu errei, eu preciso corrigir. Se eu não corrijo, o erro vira um hábito e ele fica mais difícil de corrigir depois. Então, toda vez que você cometer um erro, você pode sempre pausar e repetir. Um erro corrigido, a gente costuma dizer que ele não é um erro, ele é um deslize. Eu errei e tentei corrigir depois. Então, eu tenho consciência desse meu erro e eu vou corrigir, eu não vou deixar ele passar. E eu preciso revisar constantemente os meus estudos. Teacher, mas gramática é chato, mas exercício de listening é chato, mas ele é chato, mas geralmente são os exercícios que me ajudam a identificar onde eu estou errando. Quando eu paro e sento e tento fazer um exercício, ele me ajuda a uma consciência. Eu posso até não saber ainda como utilizá-lo na fluência de uma conversa, mas ele vai ser algo que eu vou corrigir, eu vou tentar corrigir, porque eu tenho consciência da regra. Então é isso. Caso vocês tenham dúvidas, é só me manter em contato, então me manda mensagem,
me manda aqui mensagem nas redes sociais, no meu WhatsApp. E caso você precise de alguma aula, me manda mensagem também que a gente conversa. Então é isso, guys. Obrigada pela aula e a gente se vê. Bye bye.